acontece? Deus não quebra princípios para fazer milagres. Então, tudo tem que ter princípios. Princípios estes que ele mesmo estabeleceu, né? Então, eu peguei aqui alguns exemplos de como Deus, o próprio Deus, ele respeitou os seus princípios para para cumprir os propósitos dele mesmo, né? Então, eu quero ler aqui, por exemplo, em João, no capítulo 1, que vai até o versículo 12, que diz assim, ó, ele diz: algum tempo depois, partiu Jesus para outra margem do mar da Galileia, ou seja, o mar de Tiberíades, e a grande multidão continuava a segui-lo, porque viram os sinais miraculosos que ele tinha realizado nos doentes. Então subiu Jesus ao monte e sentou-se com seus discípulos. Estava próximo à festa judaica da Páscoa. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe: onde compraremos pão para esse povo comer? Fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. Filipe respondeu: 200 denários. Não compraria pão suficiente para cada um que recebesse um pedaço. Outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra: aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isto para tanta gente? Disse Jesus: mande o povo assentar-se. Havia muita grama naquele lugar e todos assentaram. Eram cerca de 5.000 homens. Então Jesus tomou os pães, deu graças e os repartiu entre os que estavam sentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Depois disso, todos receberam o suficiente para comer, e disse aos seus discípulos: ajunte os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Então, quando eu leio uma passagem como essa, eu aprendo algumas coisas. Por exemplo, a primeira coisa que eu aprendo é que Deus, Jesus sendo Deus, ele poderia simplesmente fazer a comida brotar de algum lugar, de qualquer lugar, mas ele não fez. Ele fez com que as pessoas, de alguma forma, tomassem ali alguma decisão, fizessem com que elas se movessem. Por exemplo, quando Jesus chegou na casa de Marta e Maria, Lázaro estava morto, estava sepultado atrás daquela pedra. Ele poderia ter rolado a pedra e falado: Lázaro, sai para fora. Mas ele falou: tire a pedra. Né? Então, e só depois que as pessoas tiraram a pedra é que Lázaro foi ressuscitado. Só depois que eles tiraram a pedra, ele falou: Lázaro, sai para fora. Agora, ele não podia ter falado para a pedra: role, sai do lugar. A pedra sairia. Mas o que aconteceu? Se a gente for ler lá as passagens, olha o que acontece. Quando Jesus fala: tire a pedra, o que Marta fala? Marta fala: mas ele já é de 4 dias. Ele cheira mal. É isso que Marta diz. Então, quando Deus diz para nós fazer alguma coisa, a gente fala: mas ele já é de 4 dias. Ele já cheira mal. O que é isso? O que você quer fazer? Alguma coisa aqui. Tá sendo Então, a gente fala o quê? É que ele já é de 4 dias. É que ele já cheira mal. O que é isso? Isso é uma resposta vinda direto da onde? Da incredulidade. Vem direto da incredulidade. Marta diz: mas ele já é de 4 dias. Ele cheira mal. Mas Jesus disse: tire a pedra. Então, mesma coisa, ele fez com Filipe. Ele falou: Filipe, essas pessoas precisam comer. Essa multidão vai desfalecer. Essa multidão não pode ficar desse jeito. Aí o que Filipe falou? Nem 200 dias de serviço não é suficiente para alimentar essa multidão. Porque 200 denários, um denário era um dia de serviço, era o salário básico da época.
nem 200 dias de serviço não alimenta essa multidão. Então, ou seja, era impossível dar comida àquela multidão. Mas aí André, ou seja, a resposta de Filipe é uma resposta incrédula. Mas a resposta de André foi assim: olha, tem um menino aqui que tem 5 pão e 2 peixes. Aí, ué, se 200 dias de serviço não é suficiente para alimentar a multidão, o que me vale 5 pão e 2 peixes? Aí, porque o que foi a resposta de André? André falou assim: olha, tem um menino com 5 pães e 2 peixes. Mas o que é isso? O que é isso para sustentar tanta gente? Né? O que é isso? E aí, ou seja, era uma resposta que tinha um pouco de fé, um pouco de crédito. Mas ainda assim, como é que Deus vai fazer? Né? Porque é 5 pães e 2 peixes. Mas o que Jesus disse? Me dá. Faça o povo assentar. Então, ele poderia ter simplesmente fazer chover o maná do céu. Ele poderia ter feito isso, né? Mas ele não fez. Por quê? Porque ele não queria quebrar princípios. Ele não queria quebrar princípios. Ele queria fazer um milagre. Mas ele queria que o milagre fosse feito dentro dos princípios, né? Era propósito dele fazer o milagre. É propósito dele mudar a minha e a sua vida. Mas o que a gente tem que fazer? A gente tem que ficar na posição. Porque muitas das vezes a gente não se coloca na posição, mas quer ver Deus agir. A gente não se coloca na posição, mas quer ver Deus operar. Né? A gente quer ver Deus fazer o sobrenatural, mas eu não estou na posição para ver. Né? Então, outra coisa que eu aprendo aqui, nós, muitas das vezes, nós jogamos fora aquilo que Deus tem nos confiado. Deus nos confia algo, mas às vezes a gente joga fora, às vezes a gente não usa, põe de lado, né? Não dá crédito para aquilo. Muitas das vezes nós não valorizamos aquilo que o Senhor tem nos confiado. Assim, caminhando ainda na visão do princípio, eu quero ler mais um trecho aqui. Está lá em Lucas, no capítulo 8, no versículo que vai do 1 ao 3. E diz assim, ó: depois disso, Jesus ia passando pelas cidades e povoados, proclamando as boas novas do reino de Deus. Os 12 estavam com ele, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e doenças. Maria, chamada Madalena, de quem havia saído 7 demônios, Joana, mulher de Cusa, administrador da casa de Herodes, Susana e muitas outras. Essas mulheres ajudavam a sustentá-los com seus bens. Peraí, nós estamos falando que Jesus ia passando pelas cidades, pelo povoado, pregando o reino de Deus. E quem está sustentando ele eram as mulheres? Ele não era o filho de Deus? Então, ele não poderia simplesmente fazer a comida e ir aparecendo, e aí ele e os discípulos iam comendo, e tudo certo, e não. Mas ele não fazia isso. Ele não quebrava princípios. Aí está falando aqui que quem? Que Maria, que Joana, que Susana e muitas outras. Essas mulheres ajudavam a sustentá-los com seus bens. Onde é que eu quero chegar aqui? Muitas das vezes a gente está esperando desse anjo do céu, com um cheque na mão, para fazer as coisas. Muitas das vezes a gente está pensando assim, aquele povo que está ali na Angola, ali no Moçambique, no Guiné-Bissau, na Costa do Marfim, é povo de Deus, né? Então, eu espero que Deus mande um anjo do céu a cada mês, com um checão gordo na mão, e aí ele vai sustentando esse povo. Mas não é isso que Jesus tem ensinando. Ele tem falando que aquelas mulheres, né? Mulheres, que as mulheres eram essas? Mulheres que haviam sido alcançadas pela palavra de Jesus. Ele tinha alcançado aquelas mulheres, ele tinha expulsado os demônios lá, os 7 demônios de Maria Madalena. E aí o que elas faziam? Elas sustentavam o ministério de Jesus, né? Então, mas quando a coisa estava complicada, né? Eu precisava de dinheiro, tem que pagar o imposto. Ô Pedro, vai lá, pesca o peixe e paga o imposto, né? Pega uma dracma lá e paga o nosso imposto, paga o meu e o seu. A gente não quer ser forasteiro aqui, né? Então, certamente essa foi uma solução rápida, né? Mas a base, o princípio, era sempre sustentado.
Agora, ele fazia coisas miraculosas? É lógico que fazia. Mas e se ele fala com Pedro? Vai lá e pesca o peixe. Joga o anzol, Pedro. O primeiro peixe que pegar, você abre a boca dele. Se Pedro fala assim, quer saber? Eu vou para vir ganhar o dinheiro, porque senão eu não vou pagar em nada. Né? Então, qual que é o princípio que ele usou aqui? É o princípio da fé. Então, muitas das vezes nós recebemos direção de Deus e não cremos. Muitas das vezes certas coisas não acontecem porque simplesmente não cremos. Mas aqui Pedro creu e deu tudo certo. Né? Mas qual que é o foco aqui nessa manhã? É que nós, como servos de Deus, como filhos de Deus, nós não podemos esperar que Deus vai quebrar princípios para mudar a nossa vida. Então nós temos que fazer o nosso investimento. Né? Eu aprendi que Deus age no sobrenatural, mas nós temos que agir no natural. Nós temos que agir no natural. Então, nós agimos no natural, mas quando chega num nível que naturalmente nós não podemos agir, Deus age. Né? Então, eu quero ler um outro princípio aqui, que a pergunta é o seguinte: como Jesus veio ao mundo? Né? Como Jesus veio ao mundo? Então, como que ele chegou ao mundo? Então a gente vai ler aqui, a gente tem uma passagem bíblica falando como ele veio ao mundo. Mas ele não poderia ter vindo simplesmente como os anjos que foram lá e conversaram com Abraão e comeram lá dos carneiros que Sara preparou e tal? Não poderia ter sido dessa forma? Ele vir como Melquisedeque, vem e ninguém sabe para de onde e ir ninguém sabe para onde? Poderia ser dessa forma, de forma assim misteriosa, sobrenatural. Mas Jesus não veio assim. Ele veio respeitando princípios. Então, está lá em Mateus, no capítulo 1, versículo 18, que diz assim: ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, que estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, que era justo, não queria infamá-la, e tentou deixá-la secretamente. E projetando ele isto, eis que em sonho o Senhor apareceu, em sonho, e apareceu um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo, e dará à luz a um filho, e chamarás o seu nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que cumprisse o que foi dito da parte do Senhor, pelo profeta que diz: eis que uma virgem concederá e dará à luz a um filho, e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Então, olha como que ele veio. Então, Jesus, para chegar ao mundo, né, ele sendo Deus, lá em Filipenses, Colossenses, diz que ele esvaziou-se do seu poder e se fez homem. Né? Então, ele poderia ter vindo de uma forma assim sobrenatural. Como que os judeus esperavam que ele viria? Como que os judeus esperavam? Que ele viria assim em extrema pompa. Né? Que ele viria assim em extrema pompa, montado num cavalo, com uma roupa especial, e que ele viesse que ele habitasse num palácio, que ele viesse como um rei, como Herodes, né? Como o rei Herodes, com toda a pompa que um rei usufruía naquele tempo. Mas como que ele vem? Ele vem em toda a simplicidade. Ele nasce na onde? Numa família humilde, ali meio que... Por quê? Se nasce um bebê, o neto da rainha da Inglaterra, os holofotes do mundo inteiro estão em cima dele. Mas se nasce um bebê lá no rincão, ninguém sabe quem é. Ninguém sabe quem é. E aí o que acontece? Ele veio assim, de forma que só quem estava atento detectou quem era ele. Eu não lembro mais o nome daquele homem, talvez a Gisele lembre, mas alguém que tinha uma palavra de Deus sobre ele, que dizia assim: você não vai morrer,
antes de ver o Messias. Você lembra o nome dele? Lembra não? Quando Jesus foi apresentado no templo, ele diz: agora eu posso morrer em paz. Hã? Simão. Agora eu posso morrer. Simão. Não é Simão, não. Não? Não. Agora eu posso morrer em paz, porque os meus olhos viram o Messias. Agora, como é que ele conseguia ver um bebê de 8 dias sendo apresentado? E ele sabia que aquele bebê era o Messias. A ponto de dizer: olha, agora eu posso morrer, porque os meus olhos viram o Messias. Quer dizer o seguinte, que todo aquele povo tinha condição de saber. Por quê? Tinha condição de saber porque no mesmo Deus que revelou aquele homem, iria revelar a eles. Agora, por que Deus revelou aquele homem, que aquele bebê era o Messias, mas não revelou aos outros? E não revelou. Por quê? Por quê? Né? Da mesma forma, quando Jesus estava para começar o seu ministério, ele veio para ser batizado por João Batista. E sobre João Batista, tinha uma mensagem que dizia assim: olha, quando você batizar o homem, que sobre ele descer o Espírito Santo em forma de pomba, e ele, o Espírito, repousar e ficar sobre ele, esse é o Messias. Então, o que aconteceu? Quando Jesus veio para ser batizado, João Batista diz: ó, mas eu deveria ir a ti, você vem a mim? Assim, ou seja, João Batista já tinha uma imagem, já tinha uma pequena informação de quem ela que era a pessoa. Mas quando Jesus saiu da água, o Espírito Santo desceu em forma corpórea de uma pomba e pousou sobre ele e permaneceu. É isso que a Bíblia diz, que o Espírito pousou e permaneceu. Então ele entendeu que Jesus era o Messias. Então, o que acontece? Simeão, não é Simão. Você quase acertou. Simeão, é Simeão. Né? Então, o que acontece? Nós temos que estar na posição. Para quê? Para nós poder ver o milagre de Deus. A gente quer ver os milagres de Deus, mas a gente espera que Deus venha, quebra princípios e mostra o milagre para a gente. Né? Então, não é a forma ideal. Como que é a forma ideal? Como que a Bíblia nos ensina? A Bíblia nos ensina que nós temos que estar na posição, para que então nós possamos ver Deus agir. Né? Vou dar outro exemplo. Eu não anotei aqui não, mas veio à minha mente. Aquele homem estava ali no tanque de Betesda. Ele tinha 38 anos que ele estava enfermo. Ele queria ser curado. Aí Jesus chegou e falou assim: queres ficar são? Aí ele disse: como é que eu vou ficar são se eu sou aleijado? E o anjo vem, agita as águas, e antes que eu entre na água, alguém entra na minha frente, e é o primeiro que entra que fica são, os outros não ficam. Se entrar depois do primeiro, é como se ali a essência que o anjo tivesse deixado na água sumisse, não curava mais ninguém. E aí ele explicou isso para Jesus. Aí Jesus falou assim: então fique são, pega suas tralhas e vai, você está curado. Ou seja, ele estava ali esperando uma oportunidade. Aí, qual que era a meta dele? O natural ele fez. A meta dele era o seguinte: eu mesmo com meus problemas aqui, quando o anjo toca a água, que seja de cabeça, eu vou pular lá dentro. Mas eu vou ficar curado. Uma hora essa multidão toda vai ser curada, e os mais rápidos do que eu vão ser curados, e aí eu vou ser o mais rápido, e eu vou ser curado então. E aí certamente eu creio que ia ser uma disputa. Né? Era uma disputa, porque era o mais rápido que entrava na água. Né? Agora, Jesus veio e curou o homem, sem ele precisar de entrar na água. Então, o que ele fez? Ele fez o básico, o natural. Ele estava ali no lugar onde seria curado. Né? Mas muitas das vezes, a gente não dá o passo de fé. A gente não dá o passo de fé. A gente olha para o outro e julga o outro. Né? Todos os discípulos estavam no barco. Todos os discípulos estavam no barco. Aí Jesus vem na quarta vigília da noite. Na quarta vigília da noite, caminhando sobre o mar. E ele estava ali, aquela tempestade, aquele movimento. Os discípulos gritaram: é um fantasma, é um fantasma. Aí ele falou: não, gente, sou eu. Aí Pedro diz: se for o Senhor mesmo, diga para eu ter contigo. Ele falou assim: então vem, Pedro. E a Bíblia diz o quê? Que Pedro saiu do barco e
caminhou sobre a água. Mas ele reparou no vento, reparou na força, reparou no agito, né? Ele começou a afundar. E aí então, ele foi socorrido por Jesus. Ele disse: salva-me, mestre. Jesus socorreu ele. Mas muitas das vezes, a gente está vendo alguém que saiu do barco e que caminhou sobre a água, mas ele está, de alguma forma, submergindo. Por quê? Porque ele encontrou ali um pedaço, né? um pouco de incredulidade no seu coração. Mas a gente está no conforto do barco. Nós estamos dentro do nosso barco, dizendo: aqui eu não afundo, mas a minha fé também não foi provada. Né? Então, quem que fez mais bonito? Foi quem afundou ou quem ficou na segurança do barco? Né? Ou seja, eu só conheço duas pessoas que andou sobre as águas. Foi Jesus e Pedro. Foi Jesus e Pedro. Né? Então, porque pode falar: mas não, os outros passaram em terra seca. O Jordão abriu 2 ou 3 vezes, o Mar Vermelho abriu, eles passaram em terra seca. Mas caminhar sobre as águas, pelo menos que eu me lembro, foi só Jesus e Pedro. Então, onde eu quero chegar? Nem quando Jesus veio ao mundo, ele não quebrou princípios. Por que ele iria quebrar hoje? Nós somos tão especiais assim. Por que ele iria quebrar hoje? Né? Então, eu penso assim, tem uma palavra lá em Tiago, não anotei aqui não, mas lá em Tiago diz assim: olha, se você orar, eu quero ler, Tiago 4, só quando a gente acha que a gente lê. Minha Bíblia está quase foi tudo amarrotada, caiu na água. Revela o Tiago para mim. Está depois de Timóteo? Depois de Hebreus. Timóteo, Tito, Filemon, Hebreu. Ah, tá, porque eu estou lendo lá de cá, está escrito James. James é Tiago. É Tiago. James. Então, isso eu acho que eu quero ler aqui. Aqui, ó. Lá em Tiago, no capítulo 2, no versículo 14. Vou ler uns trechinhos aqui que diz assim: olha, que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé, se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiver necessitado de roupas e de alimento e do alimento de cada dia, e um de vocês disser: vá em paz, aqueça-se e alimente-se até se satisfazer, sem porém lhe dar nada, o que adianta isso? Assim também a fé, por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Né? Achou não? Tiago, capítulo 2, versículo 14. Porque o 4 é o mais famoso, mas a reprimenda até no 2. Então, a fé está morta. Mas alguém dirá: você tem fé, eu tenho obras. Mostre sua fé sem obras, e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. Entendeu? Então o que acontece? Não estou falando que a pessoa tem que esquecer da palavra de Deus, esquecer de crer em Jesus e sair fazendo as atividades. Não é isso não. A Bíblia diz o seguinte: ainda que você entregue o seu corpo para ser queimado, se não tiver amor, de nada se aproveita. Ou seja, fazer por fazer não resolve nada. Agora, eu também crer que Jesus é meu único e suficiente Salvador, e ficar dentro de uma redoma de vidro, sendo intocado, essa mesma Bíblia que diz que Jesus morreu
e ressuscitou e derramou o seu sangue para que a minha e a sua vida fosse resgatada, essa mesma Bíblia diz: assim também a fé, por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. E essa mesma Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Gente, eu falei 3 coisas aqui. A nossa vida é regida por essas 3 coisas. E eu tenho que crer que Jesus é meu único e suficiente Salvador e que não há nenhum outro meio a qual eu posso ser salvo. E também, a segunda coisa, que assim essa fé que eu tenho em Jesus por si só, se ela não for acompanhada de obras, ela está morta. E se eu não tenho fé, eu não tenho condição de agradar a Deus. Olha, é muito completo, é bem complexo. Porque muitas das vezes a pessoa fala assim: não, eu já me converti e eu conheço a Bíblia de uma capa, eles falam de capa a capa, né? Eu conheço a Bíblia de capa a capa, outros mais antigos falavam de Gênesis a Apocalipse, né? Mas o pastor Luciano Subirá fala é de Abel, é do sangue de Abel até o sangue de Zacarias, né? Então não sei se você já ouviu falar desse jeito, mas é assim, porque esse é o livro do tempo, esse era o início e o fim do tempo de Jesus. O primeiro sangue derramado foi Abel, e o último sangue derramado antes de Jesus, Zacarias, né? Então, quando Jesus estava se referindo do início ao fim, ele estava se referindo a esses dois sangue derramados, né? Então, muitas das vezes a pessoa